Muito boa noite, um ótimo sábado para você que nos acompanha em todo o Brasil pela televisão RBI. Tá começando o seu programa, Atenda, convida todo mundo. É o momento de nos conectarmos com a palavra de Deus e saber o que o Senhor planejou. Deixa o Senhor falar com você nessa noite, tá? Aproveitando também, já pega e envia um link aí para todo mundo, já avisa a família, amigos. Nós estamos ao vivo também pelo YouTube. Acesse o nosso canal no YouTube. Lá tá escrito como, Ramon Roberto? Programa Atenda Tudo Junto. Programa Atenda Tudo Junto. Olha, eu peguei o Mauro Roberto aqui no pulo. Pegando tudo. Glória a Deus. Mas ele se saiu bem. Glória a Deus, gente. Sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo nesse sábado. E ó, você tá vendo aí, ó, que tem um telefone na tela. No final desse programa, nós vamos fazer uma oração poderosa aqui pela tua vida. Lembrando que nós estamos em campanha, 40 dias, 40 dias de clamor na madrugada na tenda do encontro, onde nós estamos apresentando cada pedido desse aqui, ó, que você tem mandado através desse WhatsApp que tá aparecendo aí na sua televisão. Você pode mandar pra gente seu pedido de oração, manda o seu nome, de onde você tá acompanhando esse programa. Gente, tem mensagem de tudo que é lugar e eu fico achando assim, maravilhoso, é maravilhoso, gente, saber que por meio, né, como Deus é bom, desse programa tem chegado a tantos lugares que a gente não faz nem ideia, que a gente nem conhece. Um super abraço para você e para toda a sua família que nos acompanha. Que nessa noite o Senhor possa falar com você poderosamente através das nossas vidas. Glória a Deus. Então participe, envie aí a sua mensagem, o seu pedido de oração. Cremos em nome de Jesus que através desse clamor, dessa campanha, o Senhor gerará transformações na sua vida, no seu relacionamento, dentro da sua casa. Em nome de Jesus, nós cremos no transformar do Senhor através dessa busca, porque não tem como buscar o Senhor e você não ser transformado. Glória a Deus. Amém! Gente, vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, que eu vou te falar. Deus colocou aqui no nosso coração algo que tem gritado, né? Mediante as mensagens que nós temos recebido, nós vemos o quanto as pessoas estão, às vezes, meio perdidas, sem saber o que fazer. E a gente não precisa ir muito longe, né, gente? Não precisa. Você liga a televisão, caos. Você abre o celular, nas redes sociais, o caos. Você sai na porta, encontra no elevador alguém comentando, o caos. Tudo é o caos. Você olha, a sua vida talvez está um caos, você olha para o cenário político, está um caos, o cenário mundial está um caos, e você fala, meu Deus do céu, Pai, como eu posso descansar em Ti diante de tantos bombardeios que o inimigo tem feito, investido sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o mundo? Onde você vai, parece que é notícia contrária. E a palavra de hoje, nossa mensagem é como descansar no Senhor em meio ao caos. O descansar remete o quê? Se eu tô descansando, eu tô em paz. Está em paz, né? Tô em paz. E como alcançar essa paz que tanto a palavra de Deus nos fala, mediante a conflitos externos à nossa volta? Talvez o cenário que você tá vivendo aí, você fala, Luciana, olha, na minha casa, às vezes é difícil até para eu orar, porque eu não tenho um cantinho para orar. Talvez a contenda aí dentro da sua casa está tão grande que você fala, meu Deus, me ensina, Pai, a encontrar paz. A paz que excede todo entendimento. Quando a palavra de Deus, ela nos fala de uma paz que excede todo entendimento, é a paz que nós temos que encontrar dentro de nós, através do Senhor Jesus, que excede o entendimento, porque muitas vezes o nosso entendimento é mediante aquilo que nós vemos. Sim. Mediante ao que os nossos olhos veem, tô falando no plano físico, nós estudamos as possibilidades de estratégia. Deixa eu ver, gente, o cenário tá assim, o cenário tá assado, como que eu vou encontrar paz se o cenário está o caos? Mas a paz que a Bíblia fala é uma paz que só o Espírito Santo pode nos dar, é uma paz interna. Então, hoje nós colocamos aqui um passo a passo
de como nós podemos alcançar essa paz interior, como descansar no Senhor, mesmo em meio às guerras, os conflitos da nossa vida. E é algo, gente, não tô falando para você que é algo, nossa, é um beabazinho, uma receita do bolo, que é fácil. Não é difícil. Não é fácil, mas nós Bem temos difícil. que nos empenhar para alcançar. Porque existem chaves aqui que nós vamos entregar, que nós precisamos exercitar todos os dias na Todos nossa os vida. dias. É verdade. Porque senão nós nos tornamos reféns da situação. Nós nos tornamos refém de tudo à nossa volta. Temos que nos proteger, né? Então, vamos começar número 1, que eu comecei a falar a primeira chave, Mauro Roberto. Vamos pular a primeira chave. A primeira chave. Vamos trazer algo bem didático para você, tá? Eu não sei se você está passando uma situação contrária na sua saúde, no seu casamento, no seu trabalho, na situação com a sua família. São N situações do dia a dia, do cotidiano, gente. E não é porque a gente é crente que nós estamos livres de viver isso, o dia mal. Não, de maneira nenhuma. A palavra de Deus, ela não nos garante que nós não vamos passar por isso, né? Sim. Ele fala, eu venci o mundo. Seja firme aí, seja forte e corajoso, bora que eu sou contigo. Então, como aprendermos a descansar no Senhor, mesmo quando o cenário é o contrário? O que a gente faz? Mediante uma resposta, O que eu estava falando hoje, Mauro Roberto? Um veredito lá de um juiz. Ou talvez você pega uns exames que não foram bons. Exatamente. Como que é a nossa reação quando que nós esperamos? A gente sempre espera o melhor, né, gente? A gente sempre espera o melhor, né, Mauro Roberto? Sim, claro. Mas quando não é? Porque quando vem de Deus, a gente fala assim, o Senhor tem sempre o melhor para mim e o melhor para nós sempre é se for do nosso jeito, né? Porque se não for do meu jeito, não é bom. E eu tô confiando que Deus vai fazer do meu jeito. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, minha gente. Então, vamos aprender a proteger essa paz que o Senhor tanto fala aqui, através da palavra de Deus. Como descansar no Senhor em meio ao caos. Primeiro item, proteger a sua fé. Proteger a sua fé. Exatamente. Às vezes a gente passa por situações na nossa vida que você fala, meu Deus, como que eu vou sair dessa? Como eu me meti nessa? Às vezes, né, gente, alguém coloca você na enrascada, ou às vezes você mesmo se mete nessa enrascada, né? E a gente não quer nem abrir, você fala, meu Deus do céu, como que eu entrei nessa aqui, Senhor? E agora, o que eu faço? Aí vem uma vozinha e fala assim, calma, vai ficar tudo bem. O Senhor é contigo. Você vai conseguir se sair bem dessa. Só que aí você pega e abre a sua boca. Para quem não tá na mesma fé que a sua. Não tá na mesma pegada, é verdade. E o que vai acontecer? O que vai acontecer, Mauro Roberto? Não desfalece a fé. Desfalece a fé, vem palavras contrárias, vem palavra de desânimo. Então, nessa palavra que você já disse, quando Deus falar para nós, seja forte e corajoso, quer dizer que tá vindo uma batalha, meu irmão. É porque a guerra tá... Quando ele fala assim nessa palavra, seja forte e corajoso, é pra você se preparar. Que vai vir, não tem como você fugir da batalha, da guerra, da doença, de uma adversidade, de uma precariedade. Mas você tem que se apegar na sua fé. Exatamente o que nós falamos de hoje. Ter paz em meio à adversidade, à guerra, à adversidade. E olha, é fácil? Não é fácil, gente. Tem dia que eu tô tão focada nas coisas, nos conflitos do dia a dia, das coisas que eu tenho para resolver, porque tanto eu como o Mauro Roberto, nós temos as nossas profissões, né? Empresário, eu sou empresária também. E às vezes quando ele chega em casa, e aí, como foi seu dia? Tudo bem. Você não quer falar? Não, eu não quero falar. Pode ter sido. Eu não quero compartilhar. Pode ter porque sido tem dia que foi aquele dia tão pesado. E eu não quero compartilhar com o Mauro Roberto, porque eu não sei como que foi o dia dele, se ele pode falar alguma coisa que vai me deixar mais contaminada ainda, ou mais descrente diante de uma notícia ruim que eu recebi. E eu acabo protegendo. Luciana, de onde você está tirando isso? Gente, isso aqui é respaldado na palavra do Senhor, tá? Então, o primeiro foco é o quê? O primeiro item, proteger a sua fé. Onde nós vemos isso? Nós vemos isso na passagem de 2 Reis 4, 23, falando da mulher
sunamita. Nós estamos falando da mulher sunamita. Gente, imagina, a mulher sunamita não podia ter filho. O profeta chega e profetiza que ela vai ter um filho. Anos depois, ela tá com o filho dela e o filho dela adoece e morre. Adoece e morre. Que fé. E aí, o que ela faz? Na mesma hora, gente, o que você faria? O que a mulher faz? O quê? Eu vou atrás daquele que me deu a promessa. Foi através da boca do profeta. Vou atrás do profeta. Nisso ela fecha a porta do quarto e encontra com o marido que questiona. Por que você vai atrás do profeta? Hoje não é dia de... Ela, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Ela falou pro marido, fulano, nosso filho morreu. O que você acha que o marido dela ia fazer? Ele compartilhava da mesma fé que ela? Não, o que ela fez? Vou proteger a minha fé. Eu vou atrás daquele que compartilha da mesma fé que eu. Tenho que proteger. Gente, isso é muito importante. Porque se o inimigo consegue tirar sua paz no teu interior, ele já ganhou a batalha. Exatamente. Ele já ganhou a batalha. Então, o que ela faz? Ela protege a fé. Fecha a porta, vai tudo bem. E vai atrás do profeta. Encontra o servo do profeta. Encontra Geazi, que encontra, que vai falar, e aí, como vai? Vai tudo bem contigo, com seu esposo, com seu filho? Ela poderia ter pegado e falado o quê? Não. Ela diz o quê? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Por que ela fala vai tudo bem? Ela fala, não é ele que vai, não é ele que tem a resposta para mim. Eu vou proteger a minha fé. Como seria a reação desse servo, o servo do profeta? A gente não sabe. A gente não tem que compartilhar todas as nossas lutas com qualquer pessoa. Exatamente. Você não tem que compartilhar suas lutas com qualquer um. Sair falando pelos cotovelos por aí. Ah, mas é minha mãe. Ah, mas é meu irmão. Depende, gente. Nem sempre. Às vezes são os de dentro de casa mesmo. Os principais que minam a nossa fé. Você precisa proteger a tua fé. Essa mulher, ela foi muito sábia. Ela passa então por Geazi até chegar a Eliseu. E quando ela chega até Eliseu, e Eliseu pergunta para ela, você acha que ela falou, vai, tudo bem? Ela se jogou aos pés de Eliseu. E Eliseu pôde ver a amargura ali do coração dela, o conflito, a tristeza do coração dela. Mas ela sabia que ali existia uma resposta para o problema dela. Até Eliseu e até a casa dela fazer o que fez. Todo mundo conhece o final dessa história, dessa passagem na Bíblia. E o filho ressuscitar. Glória a Deus. Agora vamos pensar, nosso tempo é curto aqui, gente. Mauro Roberto, o que a gente faz? Gente, vamos colocar aqui, ó. Imagina se essa mulher abre a boca pro marido. Você acha que o marido não tinha deixado nem ela sair de casa? É verdade, porque às vezes você tá com um problemão aí, um problemão que só Deus pode resolver. E você, de repente, contar. Pode ser até para o marido. O marido nós temos que compartilhar mais para um parente. Você tem que ter discernimento, gente. O discernimento... Porque às vezes a pessoa não é por mal, mas a pessoa talvez não tem discernimento espiritual para poder te aconselhar. Exatamente. Para poder te fortalecer. E não está no mesmo nível de fé que o seu. Não está no mesmo nível de fé. Exatamente. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Porque no meio dessa sua caminhada que você está passando aí, às vezes você vai compartilhar com alguém que vai te tirar da rota do seu milagre. É verdade. A mulher, ela não se permitiu sair da rota do milagre dela. Ela, vou encontrar com o profeta. Exatamente. Se ela abre a boca, qualquer um poderia, não, você não vai. Já desfalecia a fé dela. Já desfalecia a fé dela. Exatamente. Né? Então, primeiro tópico, proteger a sua fé. Você precisa proteger a sua fé. Glória a Deus. Segundo tópico, Mauro Roberto. Troque as suas estratégias pela estratégia de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô, gente, quantas vezes nós já planejamos coisas? Nossa, Mauro Roberto. A gente que é investidor, que a gente faz, não, já planejei tudo, vou fazer assim, vou fazer assado, eu entendo, é a minha área, e de repente... Dá tudo errado. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Porque o mover de Deus é diferente do nosso. O planejamento de Deus é sempre diferente do nosso. Ele sempre tem coisas maiores para nós do que nós almejamos. Deus é maravilhoso. É nosso Pai. Então Ele quer sempre o melhor.
sempre você chegar em níveis mais altos. E às vezes o nosso planejamento, a nossa estratégia é pequena perto do que Deus tem pra gente. E às vezes, como nós estamos falando do descansar de Deus, às vezes a gente está tão cansado, mas a gente se acha tão competente e fala, bate no peito, ó meu microfone aqui, produção. Calma, tá aqui ainda, produção, tá aqui ainda. Quase que eu derrubo. Calma, que disso aqui eu entendo. E você insiste. Sabe aquela luta que te cansa, que você tá até exaurido, você fala, não, eu sei, eu consigo, eu posso mais um pouco. E Deus tá falando, calma, me escuta, faz do meu jeito. Gente, a importância de nós pararmos para ouvir a voz de Deus. Sabe às vezes o que acontece? Eu vou falar, sabe às vezes como eu sinto? Às vezes nós somos impulsionados a agir no impulso mesmo, né? Como se tivesse alguma coisa pegando fogo. Tá pegando fogo, o que você faz? Vou pegar um baldinho ali de água para apagar. Você vai no impulso. Só que às vezes, gente, olha a confiança. Peraí, deixa eu ver o que o Senhor... Às vezes, gente, tudo que o Senhor quer... Peraí, filha. Tá tudo pegando fogo na situação? Não tô falando pegando fogo, tá, gente? Eu tô dando um exemplo aqui, ó. A nossa situação, entendeu? E aí, uma situação contrária, aí você sai no impulso e faz de qualquer jeito. Sendo que o Senhor poderia pegar e falar assim, por que você não consultou a mim? Consulte a mim. Eu tenho chuva para mandar. Eu tenho chuva para mandar e você ir correndo com o seu baldinho, cansando o seu braço. Nós vemos isso, gente. Vou dar um exemplo só, Mauro Roberto, porque senão a gente não... Não dá tempo. Vamos falar de Esther. Esther, quando ela teve que defender o seu povo, diante do seu povo judeu, diante do rei, ela poderia ter se revestido do quê? Da posição de rainha que ela tinha. E falar assim, não, eu sou rainha, o rei vai ter que me ouvir, eu vou lá e vou falar com ele. Mas o que ela fez antes? Ela buscou o Senhor primeiro. A estratégia de Deus primeiro. Ela chegou para o povo e falou, vocês vão jejuar por mim, pela minha vida, por 3 dias. Vocês vão jejuar. Vocês vão mover o céu, o mundo espiritual. Ela está reconhecendo, gente, que uma batalha a gente vence primeiro no mundo espiritual. E muitas vezes no nosso dia a dia, na correria das coisas, a gente sai atropelando e queremos levar essa batalha no nosso braço. E o que ela fez? Ela moveu primeiro o mundo espiritual. Vamos trocar a nossa estratégia carnal, a estratégia da força do nosso braço, gente, pelo braço forte do Senhor. Vamos parar e ouvir a voz de Deus para trazer a direção sobre as nossas vidas. Ele tem o discernimento, ele tem o norte certo. E às vezes que nós agimos, muitas vezes por impulso, o negócio não saiu bom, né? Então, olha, uma pessoa que tinha tudo aqui para agir no impulso era Esther. Mas ela se despiu de toda a vaidade como rainha e recorreu aos céus. E glória a Deus, o rei estendeu o seu cetro de justiça e favor sobre Esther. E através da vida de Esther e todo esse mover espiritual que ela geriu antes, o Senhor deu a vitória e conseguiu poupar o seu povo. Então, o segundo tópico que nós colocamos aqui, vocês estão anotando? O primeiro foi o quê? Proteger a sua fé. O segundo, troque as suas estratégias pela estratégia de Deus. Glória a Deus! 3. Tá preparado? Anota aí. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Gente, eu tava notando aqui esses tópicos, tudo isso daqui é algo que Deus fala muito forte comigo. Trazer à memória aquilo que traz esperança. Quando eu passo alguma situação difícil na minha vida, eu me lembro de um marco zero na minha vida. Sempre tem aquela situação na sua vida que te marca profundamente. Sabe aquela situação que vai te marcar pro resto da vida, que você vai falar assim, meu Deus, de onde o Senhor me tirou? Como que eu cheguei até aqui? Me deu força, né? Como que eu consegui? Eu tenho particularmente uma situação da minha vida que quando eu passo por alguma situação, eu falo, meu Deus, se o Senhor permitiu, foi comigo. Se o Senhor permitiu que eu saísse daquele vale. Porque, gente, quem não sabe, eu já passei por uma viuvez.
E para mim, esse foi um marco zero na minha vida. Antes do Mauro Roberto, dessa bênção aqui na minha vida, eu passei por uma viuvez. E eu achei que eu não ia conseguir superar aquela dor. Eu desejava, inclusive, gente, a dor era tão grande que eu desejava até que o Senhor me levasse. Era uma dor tão profunda. E hoje, quando eu olho, eu falo, meu Deus, como Deus é bom, como que o Senhor me tirou daquilo, como eu cheguei até aqui. E gera uma esperança tão forte no meu coração. Eu falo, essa situação que hoje eu estou enfrentando é fichinha diante daquilo que eu enfrentei e o Senhor estava do meu lado. Se o Senhor me livrou daquilo, que não mais o Senhor fará. Então recorde na tua vida situações que você viveu e que o Senhor te livrou. Deus não foi com você? Deus não te sustentou? Deus te sustentou até aqui. Por que que vai ser diferente? Ele continua contigo. Não esmoreça. O Senhor, Ele é fiel, Ele é contigo. Olha, relembra. Traga à memória aquilo que te dá esperança. A esperança da fidelidade de um Deus que te ama tanto, que deu o filho dele por ti. A gente precisa relembrar isso. Tem que relembrar, porque infelizmente ou felizmente, nós teremos que passar por lutas, né? A Lu falando agora, me veio a memória Davi. Davi por tantas batalhas que passou, só que ele falou, cara, Deus me livrou de um gigante. Então isso é fichinha. Mas eu fico imaginando Davi vendo aquele gigante, vendo, e Deus livrou ele, e ele matou o gigante, cortou a cabeça. Imagina as guerras que Davi passou, as perseguições. E se Deus me livrou de um gigante, Ele é capaz de me livrar de situação com certeza. Então, o que fala hoje, Daniel sobre a cova dos leões, Deus não livrou ele da cova dos leões, mas Deus estava com ele. Então, hoje, essas situações que você esteja, pode ser qualquer situação da sua área, da sua vida, que você acha que é insustentável, insuperável. Deus vai te livrar, sabe? Porque Deus está com você. Deus estava com Daniel na cova dos leões, mas ele teve que passar pelas covas dos leões. Para quê? Fortalecer a sua fé. Você tem que passar por isso que você está passando hoje. Pode ser uma doença, pode ser um filho preso, pode ser um divórcio. Você tem que passar por essa situação. Para quê? Deus manda te dizer, Deus está com você. Não importa a situação. Vai acontecer. E lá na frente, Deus já está lá na frente. Lá no seu... Ele vai falar, filho, eu não fiz, não aconteceu. Então as próximas que vier, você vai estar mais forte, com a sua fé mais renovada, você vai estar mais blindado, sabe? Com a graça do Senhor. Glória a Deus. E o Mauro Roberto, ele nem tá com o tópico aqui, ele só vai acompanhando, mas ele já adiantou o tópico, gente. Olha só que maravilha. O quarto tópico é esse daí, ó. Descansar em Deus é ter paz aqui dentro, mesmo quando lá fora está a maior guerra. Exatamente. A paz do Senhor não quer dizer ausência de conflitos. Porque nós vamos passar por situações. Me veio aqui, gente, olha só. A situação aqui de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Gente, meu Deus. Olha a situação contrária. Eles simplesmente se entregaram. Sabe o que me vem aqui, ó? Descansar em Deus é saber que Deus está no controle, independente do resultado. Deus continua no controle, independente se for do meu jeito ou do jeito dele. Ou porque o Deus só é Deus quando faz do seu jeito. Deus continua sendo Deus quando ele fala não para nós. Nós passamos aqui, ó, por essa passagem da Bíblia, onde os três, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foi levado para a fogueira. Deus não os livrou da fogueira. E mais, eles falaram o quê? Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Deus não quiser nos livrar, independente do resultado, está entregue. Está entregue. Nós precisamos confiar no Senhor, mesmo quando a resposta é contrária daquela que a gente espera. Porque o Senhor não é Deus só do sim. O Senhor é Deus do não também.
O Senhor é o Deus que sabe como levar a tua vida, como fazer, como trabalhar com você. O plano dele é perfeito. Então, não duvide disso. Você que está passando por essa situação hoje, aprenda a confiar diante do não. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Só pergunte, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Abre os meus olhos espirituais, os meus ouvidos espirituais para entender, Senhor. Para que eu possa corresponder com a expectativa do teu coração, Pai. Porque o Senhor, Ele espera de nós. Amém? E que a nossa vida seja um verdadeiro sim de resposta ao Pai. E deixa Deus trabalhar da melhor forma. Assim como Paulo disse, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória Olha a fé Deus. desse homem inabalável. Isso é entrega total. Entrega total. Isso se é Deus entrega me curar, total. glória a Deus. Se Deus quiser que eu vá, glória a Deus, vou estar com ele ainda hoje. Olha que bênção. Olha que então, bênção. nosso tempo. Acabando. Vamos orar? Vamos Vamos declarar sobre a tua vida? Vamos declarar sobre a tua semana, gente. Em nome de Jesus, os pedidos. Você pode... inclusive tem um QR Code aí, ó, com o nosso YouTube. YouTube não, Instagram. Tá? E o nosso YouTube, será que a gente consegue colocar aí? Ô, gente, vai lá no YouTube e se cadastra, tá? Programa Atenda. Programa Atenda, tudo junto, que você vai acompanhar durante a semana, cortes do programa, você pode mandar sua mensagem, vai ser uma bênção. Vamos declarar sobre a vida deles? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, prepara o teu coração, que nós vamos declarar sobre a tua semana, em nome de Jesus. Glória a Deus, Mauro Roberto, faça as honras. Pai, em nome de Jesus, agora entramos na sua presença, Pai, a esse povo clamando por ti, Pai. Então agora entra nos lares, Pai, entra nas situações e renova a fé, Pai. Renova a esperança, renova a vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Entra com tua graça, com teu amor. Entra, Senhor, com a tua sabedoria, com o teu discernimento. Dê estratégia, Pai dos céus. Assim como nós falamos da tua palavra, Pai. Renova a fé, Pai. Renova a esperança. Pai, a propósito nas lutas, a propósito na doença, a propósito, Pai, nas adversidades. Amém. Porque cremos que o Senhor está no controle das nossas vidas. Cremos que o Senhor está lá na frente já, Pai. O Senhor já declarou a nossa vitória. Já declarou, Senhor, a nossa vida. Já declarou a nossa comunhão contigo, Pai. Então nos abraça. Pai, entra nos lares agora. Entra nas nossas vidas. E, Pai, faça o teu nome valer a pena sobre as nossas casas. Pai, assim como dizemos, Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, seja feita a tua vontade. Declaramos bênção sobre a tua vida, meu irmão. Declaramos cura, declaramos vitória, declaramos o renovo dos céus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Declaramos que essa luta não vai te matar. Essa luta vai te levar para um nível mais alto em Deus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua semana, o manifestar da glória de Deus. Eu chamo o rebuliço santo dos céus sobre a sua causa. Em nome de Jesus, que o Senhor possa alinhar o seu coração ao coração dele. Em nome de Jesus. E o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, gente! Recebeu aí no teu espírito? Fortaleceu? Promete para mim que essa semana você vai se posicionar de uma forma diferente? Em nome de Jesus, vamos viver o extraordinário em Cristo. Em nome de Jesus, convido você a estar conosco na campanha. Vamos até o dia 29 de abril na campanha dos 40 dias do Clamor da Madrugada. Você que tem um pedido de oração, você pode mandar aí através desse número que está aí na sua tela. Nós vamos colocar aqui na caixinha. Todas as noites nós estamos orando, intercedendo, chamando a presença do nosso amado Espírito Santo sobre a tua causa. A gente vai ficando por aqui, tá bom? Mas semana que vem a gente tá de volta. Acompanhe as nossas redes sociais, que vai ser muito bom estar no dia a dia com você, viu? Que Deus abençoe imensamente. Um forte abraço e fique na paz de Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Glória a Deus.